Ao que parece, até o momento, Renato Gaúcho é o principal nome para se tornar técnico do Vasco em 2026 e substituir Fernando Diniz. Provavelmente agora você está se perguntando como jogam as equipes do Renato Gaúcho, quais são as principais características do modelo de jogo e como pensa futebol esse técnico. E é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Será que Renato Gaúcho realmente é só resenha, conversa de vestiário ou será que existe um trabalho tático também por trás? Vem comigo. E pra gente começar a entender como jogam as equipes do Renato Gaúcho, o seu sistema tático preferido é o 4-2-3-1, que se constitui com a linha de 4 jogadores atrás, 2 volantes, 3 meio-campistas e um centroavante. Trazendo para o elenco atual do Vasco, eu imagino ele jogando com Léo Jardim como titular, Cuiabano, Robert Renan, Cuesta ou Saldívia, Paulo Henrique, Barros, Thiago Mendes, Andrés Gomes, Rojas, Nuno Moreira ou Marino, Spinelli ou Brenner no comando de ataque. Porém, o Renato Gaúcho é um técnico que ele gosta mais de um centroavante estilo Spinelli, então eu acho que o argentino largaria na frente nesse quesito. Mas o Renato Gaúcho, ele é um técnico que dá muita liberdade para os seus jogadores dentro de campo. E aí vai até uma ideia dele que é próxima do que gosta o Fernando Diniz. Ter um jogo de muita sustentação, um jogo muito apoiado, jogadores próximos dando muita opção de passe para os próprios atletas entre si conseguirem entender o jogo e através de movimentações de triangulações, de tabelas, conseguirem se livrar da marcação do adversário, mas visando sempre ter superioridade numérica no setor de onde está a bola. Pode ser na direita, pode ser na esquerda, e aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês também. E muitas vezes os times do Renato Gaúcho, quando o time dele tá com a bola nos pés, construindo desde lá de trás, e aí ele forma o quê? Uma saída de 3 atrás, mais um, no qual se torna os 2 zagueiros, no caso no Vasco pode ser o Robert Renan, Cuesta ou Saldívia, e vai descer um dos volantes, que pode ser também o Barros ou o Thiago Mendes, pode alternar. E aí ele espeta os seus 2 laterais, ele pode deixar um lateral no caso dando amplitude por um lado do campo, e pode ser o Cuiabano, e do outro lado do campo quem pode aplicar a amplitude é um dos pontas, e aí pode ser o Marino ou o Nuno, e aí ele vai trazer um dos laterais para jogar no corredor central, junto também com o seu meia jogando por dentro e o outro ponta do lado contrário caindo por dentro também, com o centroavante mais centralizado. Porém, essas trocas acontecem muito também durante as partidas. O lateral vem para dentro e o extremo vem jogar por fora. Existem muito essas trocas e depende também da característica dos atletas que vai ter em mão o técnico Renato Gaúcho. Outra característica muito forte dele é trazer a aproximação desses jogadores e aglutinar eles no mesmo lado do campo. Eu vou trazer um exemplo também mais à frente para vocês, mas aqui um exemplo de uma jogada que pode acontecer com o Vasco do técnico Renato Gaúcho se ele for contratado. Essa movimentação aqui, você ter superioridade numérica no setor lá atrás para construir essa jogada, essa bola pode bater no extremo que vai para o meia. E aí outra característica muito forte dos times do Renato Gaúcho é o ponta do lado contrário pisando na área, atacando a área e buscando essa finalização pro gol. Com ele, o Serna no Fluminense era um dos jogadores que mais marcava gols na equipe. E isso ajuda a explicar. Porque, por exemplo, a jogada está se desenvolvendo pelo lado direito, com o Paulo Henrique, com o Nuno ou com o Marino. E aí do outro lado contrário, o Andrés Gomes tem a obrigação de pisar, de atacar a área para tentar ser uma opção livre, para dar realmente esse peso dentro da área, não deixar somente o centroavante, por exemplo. Então essa é uma forte característica nas equipes do Renato Gaúcho. Na hora de fazer a sua organização defensiva, ele gosta de montar o seu time num 4-4-2. Básico, como já marca o time do Vasco em vários momentos. Na hora de subir pressão em bloco alto em cima do adversário, ele gosta sempre de mover os jogadores para um lado do campo. Por exemplo, ele vai continuar marcando na mesma estrutura tática, mas ele vai mover para um lado do campo para pressionar o adversário. E muitas vezes o jogador que ele vai deixar livre do outro lado é uma opção de passe mais difícil, é uma opção de passe no qual você vai ter que fazer um passe longo muito preciso para você encontrar esse jogador livre. Aí você consegue igualar do mesmo lado do campo, tirando as opções de passe do adversário, e aí a ideia é você recuperar essa bola e ligar rapidamente, uma transição rápida para você ter uma possibilidade de marcar gol. Quando ele vai construir essa bola, por exemplo, desde o tiro de meta, o Renato Gaúcho se mostrou um técnico que varia bastante. Quando ele tem zagueiros de maior qualidade, ele realmente vai poder construir essa bola saindo com qualidade do zagueiro, buscando fazer esse passe mais vertical, quebrar a pressão do adversário com essa construção, utilizando os zagueiros, se os zagueiros tiverem qualidade. No Vasco eu enxergo que tanto Robert Renan, o Cuesta e o Saldívia são zagueiros com essa qualidade para sair jogando por baixo. E aí
o zagueiro já pode encontrar esse passe que vai romper uma, duas linhas do adversário e já conectar às vezes com o atacante, com o meia da equipe. Mas se ele sentir que o time não tem tanta confiança para trabalhar assim desde lá de trás, ele já mostrou que pode fazer essa construção também com passe mais longo, rompendo essa marcação pressão do adversário que tá vindo em cima da equipe dele, com essa bola mais cavada no centroavante para ele tentar sustentar e escorar para alguém que tá vindo de frente. Então ele tem essas duas alternativas para sair trabalhando de trás, depende muito da equipe que ele vai ter em mãos, da qualidade dos atletas e também do time ele vai sentir ali no decorrer do treino, e obviamente também pode atuar das duas formas. Os zagueiros podem ter essa liberdade também para buscar esse passe longo, para lançar, é uma das características também dos times do Renato Gaúcho. Mas a característica mais marcante dele é esse jogo apoiado, trazer muitos jogadores para um lado do campo, aglutinar eles e ali tentar fazer a jogada acontecer, ou muitas das vezes também buscar essa inversão lá para o outro lado. Ele já deixou a situação do outro lado, por exemplo, no mano a mano, o extremo do time dele contra o lateral adversário, para aí você buscar ter uma vantagem qualitativa, uma vantagem para você passar por meio do drible e aí buscar o cruzamento do lado contrário. O Diniz, inclusive, fazia muito isso no Vasco, principalmente ano passado, trazia muitos jogadores para o lado do campo, deixava o Paulo Henrique do outro lado livre para tentar depois virar essa bola e ter uma situação de mano a mano de 1 contra 1. Agora a gente vai tirar lá do quadro tático e trazer aqui para o campo e mostrar para vocês a construção de jogo do time do Renato Gaúcho. Como eu expliquei lá anteriormente, essa construção com esses 3 jogadores lá atrás, e aí você tem o Hércules para ser esse mais um. Nesse caso aqui o Internacional não fazia uma pressão alta, mas mesmo assim vem a construção do time do Fluminense do Renato Gaúcho, no qual nesse caso aqui ele vai ter os laterais dando amplitude para a equipe, o Samuel Xavier pela direita, pisando mais gente ali na lateral, e o René lá pelo lado esquerdo, buscando alargar o campo adversário. E aí ele vai ter os seus 2 extremos pisando nesse meio espaço, mais no corredor central, o Arias e o Serna. Mas é uma equipe de muita movimentação e vocês vão perceber. Eu quero destacar também para vocês como tanto o Serna, que é o extremo do lado contrário, e o Everaldo, aqui no caso que era o centroavante, vão fazer essa busca pela profundidade, para dar essa opção de passe na profundidade, e vai funcionar. Olha só. Bola vem no Samuel Xavier, Arias, escora, Samuel Xavier já tá de frente, buscou ali a profundidade, o Serna, e saiu o gol do Fluminense. Então é um time que tem sim movimentos treinados. Então é assim um time que tem movimentos treinados, as equipes do técnico Renato Gaúcho. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês sobre aquilo que eu pontuei lá atrás, dele aglutinar muitos jogadores de um lado do campo. E aí ele vai atrair a marcação do adversário para esse mesmo lado. Qual é a intenção muitas das vezes? Ele deixar o extremo, ou pode também ser o lateral do time dele, em situação de mano a mano, de 1 contra 1. Principalmente se você tem um jogador que tem essa capacidade muito grande, como tinha o Arias, de levar vantagem no 1 contra 1 para cima do adversário. E aí, por meio disso aqui, olha só, ele aglutina muitos jogadores de um lado do campo, os jogadores sempre vão ter opção de passe, o passe vai sair, vai achar o Serna lá na ponta. E outro ponto que eu destaquei para vocês, se um extremo ou lateral está chegando na linha de fundo pelo lado contrário, aqui no caso pela esquerda, o ponta do outro lado vai fechar na área para dar a opção do passe, e aí quase sai o gol do Fluminense dessa forma. E depois que o Fluminense perde a posse de bola, o famoso perde e pressiona, perdeu, pressiona, para tentar recuperar essa bola o quanto antes. Mais um exemplo para vocês agora, mostrando essa modificação que acontece, né? Nesse caso aqui a gente já tem o Samuel Xavier jogando por dentro e o Arias jogando por fora. Você tem do outro lado aqui no caso, né, o Serna pisando por dentro, uma mudança aqui de posição por hora que acontece com o Everaldo, que vai fazer aquele ataque à profundidade, e lá em cima o René dando essa amplitude. E aí vem o Fluminense para construir. O cruzamento do John Arias buscando o lado contrário, que era essa bola no Everaldo, e aí o Fluminense perde a bola. Eu quero atentar vocês a outro ponto. Como já tem muitos jogadores ali próximo da região de onde está a bola, o Fluminense perdeu ela e rapidamente vai pressionar para tentar recuperar. Olha só, quantos jogadores já não estão cercando aqui o jogador do Internacional para tentar recuperar essa bola. Esse aqui é o famoso perde e pressiona. Perdeu, tenta recuperar ela o quanto antes, de preferência ainda no campo de ataque. Você recupera ela o quanto antes, o time está bem posicionado. E aí você tem mais uma chance para atacar. Só que aqui a tomada de decisão do Serna foi muito ruim, né? Ele tentou essa finalização, acabou pegando mal na bola, mas funcionou. Esse perde pressiona aqui do Renato Gaúcho. Mais um exemplo de como ele gosta de aglutinar os seus jogadores do mesmo lado do campo. Aqui vai ser na esquerda. Olha só, você tem muitas opções de passe pela esquerda e nesse caso os dois
pontas, né, os dois extremos do mesmo lado do campo. Você tem os dois volantes do mesmo lado do campo, você tem um centroavante te dando apoio, você tem inclusive também o seu lateral te dando apoio. Então você vai buscar essa superioridade numérica, ter essa vantagem por ter mais jogadores naquele setor do campo. E aí do outro lado você vai ter essa vantagem aqui, no qual você vai deixar um jogador, nesse caso é o lateral, que está dando essa amplitude pelo lado direito, em situação de mano a mano de 1 contra 1 com muito espaço contra o adversário. Então essa bola vai vir no John Arias e ele vai buscar a finalização. Mas ele tinha possibilidade, ele tinha linha de passe para buscar essa bola aqui no Samuel Xavier. E aí o Samuel Xavier teria uma ótima possibilidade para tentar o mano a mano, 1 contra 1 contra o adversário, ou até mesmo balançar essa bola para o lado contrário, já que tem muitos jogadores que poderiam agredir a área do outro lado. Então esses são alguns padrões também do Renato Gaúcho. Mais um exemplo aqui para vocês, se liga só. Nesse caso aqui, ele vai buscar de novo ter muitos jogadores próximo da região de onde está a bola. E aí ele já tem aqui uma vantagem. Tem 4 jogadores do Fluminense contra 3 jogadores aqui no caso do Sport. Então já tem uma vantagem numérica. E ele sempre busca ter esse passe de segurança, de maior retorno e ter um passe para progredir mais para frente. Nesse caso é o Martinelli que vai buscar essa profundidade. Olha só, vai vir essa bola aqui do John Arias. Encontra o Martinelli vai sustentar bem, aí o John Arias já vai passar. Então tem muito disso, o jogador ele precisa se movimentar para dar opção de passe para o seu companheiro. Essa bola vai entrar no Marcelo e do outro lado você vai ter, pelo menos ali, 2 jogadores pisando do lado contrário para tentar aproveitar essa oportunidade de gol. Mas uma jogada bem com a cara ali do que é o Renato Gaúcho, do que ele pensa de modelo de jogo para o futebol. Novamente, mais um exemplo aqui para vocês, no qual ele vai ter muitos jogadores se aglutinando do mesmo lado do campo e, de novo, obtendo essa vantagem por superioridade numérica, mas vocês vão perceber que ele não fica preso para jogar somente do mesmo lado. E aí você precisa de ter esse volante que tem essa capacidade de variar o corredor do lado contrário. O Samuel Xavier vai fixar a marcação por dentro e vai abrir espaço para o Arias lá na linha lateral. E aí vai vir essa bola rápida do Martinelli, moveu muitos jogadores do adversário para o lado do campo. E aí agora tu tem sim essa vantagem qualitativa, essa vantagem onde você tem o mano a mano do John Arias contra o jogador adversário, no caso era o Christian Barleta, e aqui é batata, né, como a gente fala na gíria. Você vai ter o John Arias passando com muita facilidade do Barleta, explorando a linha de fundo, e do outro lado o que acontece? O Serna vai atacar a área, e aí vai sair o gol do Fluminense. O Serna era o extremo do lado contrário, eu já expliquei isso pra vocês anteriormente, né? O extremo do lado contrário pisa na área, ataca o espaço e faz o gol de cabeça. E foi assim que o Serna fez muitos gols, inclusive no Fluminense, na passagem do Renato Gaúcho por lá, porque ele tinha essa jogadinha tramada. E pra finalizar com vocês, um lance aqui, novamente desse jogo do Fluminense contra o Sport, no qual ele vai buscar essa vantagem de novo. Você ter esse seu jogador que tem muita qualidade no drible, em uma situação onde ele tem essa liberdade para tentar buscar um lance de 1 contra 1 e passar do adversário. E do outro lado já sabe o que vai acontecer, nem precisa explicar. O extremo do lado contrário vai estar dentro da área, fechando. Nesse caso aqui o Serna vai arrastar a marcação para o primeiro pau e o Everaldo vai atacar o segundo. Você tem pelo menos 2 jogadores ali dentro da área, você está em igualdade numérica aqui pelo menos no segundo pau. E aí vem o cruzamento do Arias, o Serna arrasta a marcação, olha só, para o primeiro pau, faz até um movimento parecido com o que ele fez no outro gol, só que nesse caso a bola vem mais cavada. E aí o Everaldo completamente livre marca o gol. E essa foi uma jogada que o Fluminense fez muitas e muitas vezes na passagem do Renato Gaúcho pelo time, principalmente aqui falando sobre Campeonato Brasileiro. Só que ele é um técnico que consegue se moldar em relação ao adversário. Um grande exemplo é na Copa do Mundo de Clubes, quando ele se reinventa jogando com a linha com 3 zagueiros, com 2 alas e muitas vezes obtendo vantagem tática em cima dos seus adversários. Um exemplo claro é o jogo contra a Inter de Milão, que o Renato Gaúcho foi muito bem taticamente, movendo as peças. Tem até um trecho do Thiago Silva falando sobre isso, né, de como foi importante o Fluminense jogar com 3 zagueiros, de ter 2 alas, de como foi importante você espelhar ali o movimento do adversário taticamente. Então o Renato Gaúcho é um cara que se molda muitas vezes ao que vai fazer o adversário. Jogando fora de casa, ele é um técnico que às vezes joga com um bloco realmente mais baixo, explorando mais jogadas de contra-ataque, mas tudo isso depende dos jogadores que ele tem no elenco, da qualidade dos atletas que ele tem no elenco, da característica dos jogadores. Se é um jogador que ataca melhor o espaço, um jogador que ataca melhor recebendo essa bola no pé, se é um cara de velocidade, se é um cara de 1 contra 1, se é um cara que gosta mais da troca de passes também, de um jogo sustentado, mais apoiado, por exemplo. Então isso depende muito. Só que é assim que basicamente jogam as equipes do técnico Renato Gaúcho. Um pouco parecido com o Diniz, né? Mas tem algumas mudanças que são significativas, que podem fazer também mudanças nos resultados do Vasco dentro de campo.
Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Gostaram, não gostaram? Compartilhe esse vídeo nos grupos de Vasco de WhatsApp. É muito importante, né, que você compartilhe pro teu amigo ver um vídeo de qualidade e entender o que pode esperar de Renato Gaúcho se ele caso se tornar realmente técnico do Vasco. É isso, eu fico nessa abração do Francisco, nós fui.